Olá, caríssimos espectadores e espectadoras do canal Conformidade Fiscal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa temporada de vídeos. Para os que não me conhecem, eu sou Daniel Menezes, sou procurador da Fazenda Nacional e editor, produtor, idealizador desse canal, no qual eu trato sobre assuntos relacionados à justiça fiscal, conformidade fiscal, tributação, pagamento de tributos, importância do pagamento de tributos, enfim, todos os assuntos relacionados ao tema de justiça e conformidade fiscal. No vídeo de hoje, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o outro lado da justiça fiscal. Eu tenho feito uma série de vídeos abordando aspectos de tributação e, portanto, para quem está acompanhando esses vídeos, tenho enfatizado, tenho tratado com mais atenção do aspecto da tributação, da arrecadação, da cobrança de tributos ou da entrada de recursos nos cofres da União, e dos estados e dos municípios, enfim, nos cofres do Tesouro. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o outro lado. Quando a gente pensa em justiça fiscal, a gente tem que lembrar sempre que justiça fiscal não é só cobrar tributos de forma justa. Lógico que isso é um componente importantíssimo do conceito de justiça fiscal, mas justiça fiscal também é fazer com que esses tributos sejam destinados a favorecer as pessoas de maneira justa. E essa ideia de utilizar os tributos, empregar os recursos para favorecer as pessoas de maneira justa, é uma coisa que é bem mais complicada do que parece. Então, o título do vídeo de hoje é Para onde vai o meu dinheiro? IPVA, buracos e outras confusões. O que eu quero trazer com esse título? O que eu quero trazer para vocês com a ideia desse título? Eu quero sublinhar inicialmente uma confusão que muitas pessoas fazem de associar o tributo que elas pagam a benefícios que elas gostariam de ter e que entendem que não têm. Vejam, eu não estou dizendo que esses benefícios não sejam corretos, que elas não devam querer ter aquele tipo de benefício social. Eu acho que todos os benefícios, tudo aquilo que puder ser feito para melhorar a vida das pessoas, e se for alguma coisa que nós democraticamente entendemos que merece ser financiado coletivamente, pode e deve ser objeto de financiamento por meio de tributos. Então eu não estou aqui criticando que a pessoa queira uma rua sem buracos. É claro que ela pode querer, deve querer ter uma rua sem buracos, não há nada de mal em querer uma rua sem buracos. A brincadeira que eu faço no título desse vídeo é porque algumas pessoas acham que determinados tributos devem ser empregados para determinadas finalidades e aí elas enxergam como uma malversação dos recursos ou um emprego, um sinal de emprego ruim ou até de desvio de recursos, o fato daquele fim que elas entendem que está associado ao tributo não estar sendo atingido no caso concreto. Então, voltando ao exemplo, a situação que a pessoa vê o buraco na rua e acha que alguém deve ter roubado o dinheiro do IPVA, porque afinal de contas ela pagou o IPVA e tem buraco na rua. Bom, então vamos começar desfazendo algumas ideias equivocadas. Para isso, eu preciso resgatar um conceito. Tá? Quando em direito tributário nós falamos em tributos, nós estamos falando de um conjunto de exações que a gente chama, um conjunto de cobranças. Tributo não é um tipo de cobrança, é um grande conjunto composto por vários tipos. Então, eu aqui procuro sempre, nos meus vídeos, usar precisamente os termos. Então, ora eu falo tributo, ora eu falo imposto, não é por acaso. É porque imposto
é uma das espécies de tributos. As outras espécies de tributos são taxas, contribuições sociais, contribuições de melhoria, contribuição de iluminação pública, enfim. Há uma série de contribuições, uma categoria bastante ampla, e o que compõe esse conjunto de tributos. E por que eu estou falando nisso? Bom, eu estou falando nisso porque uma primeira informação que todos precisam ter é que impostos são considerados tributos não vinculados. Ou seja, quando eu pago um determinado imposto, por mais que eu acredite que esse imposto se vincula a uma determinada finalidade, ele não se vincula. Não existe nada que determine que o dinheiro do IPVA vai ser usado para asfaltar rua, tá? Também não existe nada que determine que o dinheiro do IPTU vai ser usado para tirar lixo da calçada, por exemplo, né? Então, não existe essa relação entre a receita dos impostos e as despesas que parecem estar relacionadas àqueles impostos. Por isso, a brincadeira o fato de se cobrar IPVA não tem nenhuma relação com o serviço de asfaltamento de rua. E aqui eu falo, nesse exemplo, eu falo nenhuma relação, por uma razão bastante simples. Não tenho medo nenhum de falar que não tem nenhuma relação. É que o IPVA, quem tem veículo sabe disso, o IPVA é um tributo estadual. Quem cobra IPVA é o governo do estado onde você mora, onde o veículo foi licenciado. Mas asfaltamento de rua é um serviço tipicamente municipal. São os municípios que prestam esse serviço, né? Que cuidam da conservação urbana. Conservação urbana envolve asfaltar rua, envolve fazer manutenção nas calçadas, envolve podar árvore, envolve instalar poste de luz, envolve fazer limpeza de rua, enfim, instalar ponto de ônibus, jardinar as praças. Tudo isso se enquadra num conceito de manutenção urbana. E quem executa esse serviço de manutenção urbana é o município, que não é quem arrecada o IPTU ou IPVA. Então, quando a pessoa acha que o fato dela pagar IPVA e identificar buraco na rua é sinal de algum tipo de problema, quem sabe até de corrupção, não é verdade, tá? Não é verdade. O IPVA é uma receita desvinculada, porque ele é um imposto e todo imposto é desvinculado. Significa que ele é uma receita geral do Estado, né? Aqui eu estou falando de Estado membro, né? Estado Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Ceará, enfim. O IPVA é uma receita do Estado. Então ele não tem nada a ver com o serviço do município, pelo menos em princípio. Depois eu vou falar um detalhezinho sobre isso. Mas, então, essa ideia de que imposto não está atrelado a um determinado serviço é uma ideia importante. Isso não acontece, por exemplo, com taxas, isso não acontece com algumas contribuições, né? No caso das taxas e contribuições, existe alguma relação entre o fato gerador da taxa, né, a razão pela qual você está pagando aquela taxa, e a destinação do dinheiro. Essa relação é um pouquinho... não é tão objetiva como pode parecer à primeira vista. Em alguns casos é muito objetiva, né? No caso das taxas é muito objetiva. Então, quando você, em algum lugar, paga uma taxa, você está realmente pagando pela sua parcela do uso de um determinado serviço. Ponto. Então, para ficar no campo aí do IPVA, né, que é uma taxa que a maioria das pessoas conhece, a taxa de licenciamento, né, a gente paga junto com o IPVA a taxa de licenciamento anual. Você paga pelo serviço de licenciamento, de emissão lá do certificado de licenciamento do veículo.
aquela taxa ela está relacionada ao serviço de licenciamento. Então, existem decisões de tribunais dizendo que, olha, essa taxa não pode ser estipulada de forma completamente divergente, discrepante do custo e do nível de serviço que é praticado. Não faz sentido eu pagar R$1 milhão numa taxa de licenciamento de veículo, que é basicamente a emissão de um certificado anual. Então, aqui há uma relação muito direta, né? E aí você pode pensar, aqui faz algum sentido você pensar, que se você paga uma taxa relativamente alta e tem uma baita fila para você agendar o licenciamento anual, né? Tem uma espera gigantesca para você receber o certificado na sua casa e tal, está havendo, de fato, um descompasso entre o valor que você está pagando por aquele serviço e o serviço, a qualidade do serviço que está sendo prestado. No caso das taxas, isso faz bastante sentido. Tá? No caso das contribuições, a situação é semelhante, tem algumas particularidades, mas, de fato, a gente pode pensar assim, em situações extremas, né? Existe uma contribuição para custeio do serviço para custeio de iluminação pública. Né? Essa contribuição é até uma figura tributária relativamente nova, não existia na Constituição e ela foi incluída posteriormente. E aí, assim, é claro que você, no caso da contribuição, a diferença é que o serviço não está exatamente vinculado ao seu uso. Você não paga por aquela fração do serviço que você usa, porque não é possível calcular qual é a fração do serviço que você usa. Então, isso fica muito claro na iluminação pública, porque não dá para medir o quanto de luz você usa de um poste. Né? E você... Não faz sentido você achar que você vai pagar pelo poste só na frente da sua casa, porque você anda pela cidade como um todo. E também a iluminação da cidade, em geral, gera benefício para você, não só daquele poste que está em frente à sua casa, ao seu trabalho. Então, continua sendo um serviço, continua sendo uma arrecadação que está relacionada a um serviço, mas essa relação não é tão objetiva com relação à pessoa do contribuinte. Então, essa explicação inicial eu acho que era importante, porque eu acho que é fundamental a gente discutir para onde está indo o nosso dinheiro. Né? E eu vou falar sobre maneiras de controlar isso, de acompanhar isso. Mas a gente precisa também saber de que dinheiro nós estamos falando e para onde ele deveria estar indo, né? Para a gente não cair na bobagem de falar, esse governo... Né? Vamos pensar aqui um caso absurdo. Esse governo federal é muito corrupto. Por que ele é corrupto? Porque eu pago IPVA e a rua está esburacada. Para tudo. Né? Primeiro que o governo federal não cobre IPVA, quem cobra é o Estado. Segundo que não é o Estado que tapa o buraco na rua, é o município. Então, assim, embaralhamos tudo, o nosso argumento fica comprometido. Então, precisa ter alguma clareza aí com relação a esses elementos. Além disso, o nosso sistema tributário tem uma série de mecanismos que fazem com que determinados valores não vão exatamente para aquilo que era óbvio ou era esperado que fosse. Né? Então, vou retomar aqui o exemplo do IPVA, mas isso acontece com a maioria dos impostos. Tá? A Constituição estabelece que a receita de um imposto pode ser repartida entre diferentes esferas de governo. Então, no caso do IPVA, uma parte do IPVA que você paga não fica com o governo do Estado. Uma parte do IPVA que você paga é transferida para o município, pertence ao município no qual o veículo está licenciado. Então, também não dá para você chegar lá e falar, o governo do Estado arrecada... Vamos pensar um caso absurdo. O governo do Estado arrecada 200 milhões de IPVA. Então, eu acho que ele tem que ter 200 milhões em caixa para prestar serviço para mim. Não, ele não vai ter 200 milhões porque uma parte foi para o município. Isso é importante, por exemplo, quando a gente vê propostas importantes em discussão,
como a cobrança de IPVA sobre aeronaves, né, e barcos, né, que não pagam IPVA, mas há argumentos bastante razoáveis defendendo que passassem a pagar. Então você pensa assim, então quer dizer que se a gente passar a cobrar IPVA de helicópteros e aviões, o meu estado vai receber mais, né? Vai arrecadar mais com o IPVA. É verdade, vai arrecadar mais com o IPVA, mas nem tudo que ele arrecadar a mais vai ficar com ele. Uma parte disso vai ficar com o município onde o barco ou o avião estiverem registrados. Essa discussão e esse conhecimento é importante porque ele ocorre em todos os tributos. E em algumas situações isso já foi muito importante, como aconteceu, por exemplo, no caso da antiga CPMF, que os mais antigos como eu podem se lembrar que ela começou com o nome de IPMF, e a razão de terem trocado o I pelo C foi justamente que, no caso de um IPMF, deveria haver repartição dessa receita arrecadada pela União com os estados e municípios, porque a Constituição assim determina. E quando se trocou de imposto para contribuição, as contribuições não têm essa mesma previsão, então o dinheiro ficou todo com a União. Então, para vocês verem que isso não é irrelevante. Também, outras situações muito importantes também impactam nisso aí. No caso das contribuições, que, como eu falei, em tese se vinculam a determinadas atividades, nem sempre essa vinculação ocorre. Existe uma figura, né, na Constituição que chama de desvinculação de receitas da União, tá? Que foi criada, né, na época do presidente Fernando Henrique, que permitia que você destacasse uma parte das contribuições, da arrecadação das contribuições, em vez de ir para aquilo que ela tinha sido criada para custear, e permitir que utilizasse para outra coisa. Era uma espécie de um desvio, vamos dizer, constitucionalmente válido do recurso. E isso é muito importante as pessoas conhecerem, porque, por exemplo, permitia que a receita da CPMF, que tinha sido criada inicialmente para custear o serviço de saúde, uma parte dessa receita fosse usada para outras coisas, né? Apesar da justificativa da CPMF ter sido financiar o serviço de saúde. Isso aconteceu por muito tempo com as contribuições previdenciárias. E aí, quando a gente pensa que nós fizemos já 2 ou 3 reformas previdenciárias, alegando, né, que havia um déficit na Previdência, uma coisa que é pouco falada é que uma parte da receita da Previdência, né, das contribuições previdenciárias que deveriam custear, portanto, o serviço, né, previdenciário, eram desvinculadas por meio dessa DRU, eram desvinculadas para outras coisas, outras finalidades. Enfim, ainda não estou fazendo julgamento sobre se essas finalidades eram justas ou injustas. O que eu estou dizendo é que havia uma ideia, né, um ideário de que nós temos uma arrecadação previdenciária que não é suficiente para pagar seus custos. Mas uma das razões pelas quais ela não era suficiente era porque uma parte dessa arrecadação não ia para a Previdência. Então, esse era um ponto importante que foi pouco debatido durante as reformas, né? Então, isso para explicar um pouco essa dinâmica entre arrecadação e destinação de recursos. Então, pessoal, para a gente debater aqui, discutir aqui para onde vai o dinheiro, a gente precisa primeiro ter essas noções básicas. Quem que está arrecadando aquele tributo? É União? É Estado ou é município? Que tipo de tributo é aquele? É um imposto? É uma taxa? É uma contribuição? Porque isso vai determinar qual é o grau de vinculação que existe entre a arrecadação e o serviço que você espera. Além disso, se for imposto, como se dá a repartição desse imposto com estados e municípios ou com municípios? Se for uma contribuição, existe previsão de desvinculação da receita dela?
Tudo isso para a gente entender, de fato, quanto de dinheiro tem disponível para aquele serviço e a gente poder discutir, então, quanto de dinheiro nós temos e no que nós queremos empregar esse dinheiro. E aí vem, então, a segunda fase, né? No que a gente vai empregar o nosso dinheiro? Bom, para isso, uma figurinha fundamental de ser conhecida é o conceito, né, o complexo de leis orçamentárias. Então, a gente precisa entender que dinheiro no Brasil se gasta de acordo com uma previsão legislativa. Você tem anualmente uma lei, chama Lei Orçamentária Anual, que é aprovada todo ano no Congresso Nacional, que diz onde a gente vai gastar o dinheiro que a gente arrecadar naquele ano. Então, notem que o Brasil trabalha com um sistema orçamentário que a gente poderia chamar de um regime de caixa, né? Em que o orçamento, ele é um orçamento em que a gente prevê o que vai ser gasto com o dinheiro que a gente espera arrecadar. A gente não arrecada para depois definir no que a gente vai usar. A gente faz as duas coisas. A gente fala, olha, esse ano eu tenho uma previsão de arrecadar X e eu tenho isso aqui para gastar, desse X eu vou pegar um pouquinho e vou botar aqui, um pouquinho eu vou botar aqui, outro pouquinho eu vou botar aqui, e a gente distribui esse X, né, nas diversas rubricas orçamentárias, nas diversas ações previstas no orçamento. Então, pessoal, é muito importante, se você quer participar da vida fiscal do seu município, do seu estado ou da federação, da União, é muito importante você acompanhar a elaboração da lei orçamentária. Você saber no que o Congresso, ou a Assembleia Legislativa, ou a Câmara dos Vereadores está alocando dinheiro, porque ela tem um dinheiro lá previsto e ela está distribuindo esse dinheiro em diferentes ações e é importante que você saiba, então, para onde ela está alocando esse dinheiro. Algumas ações já são pré-definidas, não tem muita escolha, né? Mas outras têm um pouco mais de escolha. Você pode optar entre construir um posto de saúde ou construir uma escola. Talvez o dinheiro não dê para as duas coisas, e aí você vai ter que escolher, né? Ou você pode optar entre coisas mais importantes e outras mais prosaicas. Você pode decidir entre comprar um equipamento para um hospital, para equipar um hospital público, ou você pode optar por conceder um benefício fiscal para um determinado setor econômico, que é considerado uma despesa. Um benefício fiscal é você não arrecadar. Como você tinha uma previsão, né, orçamentária que você ia distribuir. Se você decide que vai conceder um benefício aqui, portanto a sua arrecadação vai ser menor, isso equivale a você ter uma despesa, né? A sistemática orçamentária determina que você, inclusive, compute isso aqui como despesa, porque aquilo dali era uma receita que você poderia ter e que você não está tendo porque concedeu um benefício. Então, tudo isso faz parte de um debate que as pessoas precisam participar, né? Essa é uma das atividades mais importantes de qualquer parlamento, né? E as pessoas participam muito pouco. O fato delas participarem muito pouco e depois não fiscalizarem faz, por exemplo, com que essa seja um enorme campo para práticas ilícitas, tanto desvio de recursos como negociação de favores. E eu vou explicar um pouquinho como é que isso funciona. Tem aqueles recursos que, como eu falei, já estão meio que definidos no orçamento, você não pode mudar muito para onde eles vão. O melhor exemplo disso é a Previdência mesmo, né? Assim, você tem lá um número X de pessoas que recebem uma aposentadoria de Y, e você tem que pagar aquilo ali. Não dá para você falar, não, eu não vou pagar o Joãozinho porque eu quero construir uma ponte. Não dá. Então, ali não tem muito onde mexer. Mas tem outras despesas que você pode mexer, existe uma margem. E quem mexe? O governo, o Poder Executivo, apresenta uma proposta. Mas eles geralmente deixam um espaço para que os parlamentares façam emendas. Ou seja, eles escolham naquela gordurinha que sobrou onde eles querem botar dinheiro. Ou ainda, eles podem cancelar uma despesa prevista pelo Executivo, desde que seja uma despesa
que a gente chama de discricionária, né? Uma despesa que não é obrigatória. E ele fala, olha, o executivo está propondo aqui de construir essa ponte, mas a gente acha mais importante construir o hospital. Tudo bem, uma emenda orçamentária. Você cancelou uma despesa e criou outra. Essas emendas, às vezes, são objeto de negociação. Então, um parlamentar quer construir um determinado troço num determinado lugar, e aí ele começa a buscar quem apoie, porque ele sozinho não teria direito, né, parlamentar de apresentar uma emenda daquele tamanho, então ele tem que buscar apoio de outros parlamentares para aquela emenda. Então começa a ter algum tipo de troca, né? Olha, tá bom, eu te apoio nessa emenda aqui, mas você me apoia naquela outra e tal, e coisa. E, enfim, acaba que, às vezes, outras medidas, né, e outros recursos são trocados aí, além de escolha de emendas. Porque se fosse só, tudo bem, eu te apoio nessa emenda, mas você me apoia naquela outra e tal, vai ser votado, enfim, democrático, não tem problema nenhum. Mas, às vezes, outros benefícios começam a ser negociados. E aí, né, então, tá bom, eu cedo a minha vez na indicação de um presidente para uma determinada empresa, e em troca você apoia a minha emenda, aí já começou a ser uma coisa menos republicana, digamos assim. Então é importante que as pessoas, primeiro, se interem desse processo de alocação de recursos. Tem iniciativas bacanas, começaram no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, de orçamento participativo, uma parte do orçamento, as pessoas poderem apresentar emendas, né, para alocar o orçamento àqueles recursos. Mas mesmo nos estados e municípios ou na União, onde não tem orçamento participativo, onde o orçamento é todo decidido no âmbito do Congresso, se informe, descubra ou pergunte para o deputado em quem você votou ou que se elegeu com seu voto quais foram as emendas que ele apresentou, né? As emendas dele estão favorecendo quem? Às vezes tem deputados que a gente acha que são, né, que a gente tem algum preconceito com eles, vai olhar e vai falar, pô, mas esse cara daí e tal. Mas você vai olhar, olha, no que ele aplica dinheiro, né? E às vezes o cara só aplica dinheiro em hospital público, só faz emenda para beneficiar universidades públicas. Então é uma atuação que você pode se identificar e falar, pô, não, legal, esse cara fez um troço bacana. Outro pode ser um deputado que já, né, prefere fazer emendas com outro perfil, com outra característica, né, específicas para fazer determinadas obras. A coisa começa a ficar um pouco mais complicada, porque aí às vezes tem favorecimento de empreiteiras. Então, participar dessa discussão é importante para a justiça fiscal, é importante para a gente saber para onde vai o dinheiro. A gente tem que entender de onde vem o dinheiro, quanto que vem, para que cofre ele vem, como que ele pode ser usado, e aí, a partir de então, começar a investigar, participar da discussão de onde nós vamos alocar esse dinheiro. Uma vez estabelecida a lei orçamentária, né, e aí pode ser que vocês acabem descobrindo algumas coisas bastante interessantes, tipo que a maior parte do orçamento é gasta com pagamento de juros sobre títulos da dívida pública. Então, tem algumas coisas que normalmente não contam para a gente no Jornal das 9, né? Mas que acontecem. Mas além de participar da formulação do orçamento, é importante a gente acompanhar a execução do orçamento. E aí, para isso, um dos melhores mecanismos é o portal da transparência e a lei de acesso à informação, né? Dois mecanismos criados recentemente em governos do PT, que permitem que qualquer cidadão saiba qual empresa ou qual pessoa recebeu que fatia de que tamanho do orçamento, né? Permite que se saiba exatamente qual foi a empresa que prestou qual serviço e quanto ela recebeu. E o portal da transparência tem esses dados. Era mais fácil de consultar a versão atual do portal da Transparência Federal. Eu, pessoalmente, não acho tão agradável de fazer a consulta. Eu acho que
ele é bonitinho, mas é difícil de manusear, né? Mas, na pior das hipóteses, se você não está encontrando a informação, você, como cidadão, tem o direito de, através da Lei de Acesso à Informação, fazer um requerimento lá no balcão, seja do seu município, da prefeitura do seu município, seja no balcão do governo do estado, ou no Ministério, ou na Controladoria Geral da União. Eu quero saber qual foi a empresa responsável pela obra tal. Eu quero saber quanto que foi destinado para tal intervenção, né, para tal serviço, para tal... Esse dado é público e todos podem solicitar, não pode ser cobrado esse serviço, e é um mecanismo fundamental para você saber se o seu dinheiro está sendo bem empregado, né? Então você vai começar a olhar e falar, não, mas peraí, aquela obrinha que teve ali na minha esquina, o cara tapou 2 buracos e aquilo ali custou 7 milhões de reais para tapar 2 buraquinhos. Não, tem alguma coisa errada ali. Então, esse tipo de coisa faz parte do panorama e do universo da justiça fiscal. É você participar da fiscalização da elaboração do orçamento, da fiscalização da execução orçamentária, dos contratos, né? Isso não precisa ser... Você não precisa fazer tudo, você não precisa fiscalizar tudo que o seu município faz ou que o seu estado faz. Mas se você fiscalizar pequenas parcelas de execução orçamentária, um serviçozinho que aconteceu ali na sua porta e tal, você já vai estar contribuindo de alguma forma para aperfeiçoamento do nosso sistema de justiça fiscal, que nada mais é do que cobrar de forma justa e alocar de forma justa o dinheiro que foi arrecadado. Sempre lembrando que tem parcelas bastante expressivas, né, das despesas públicas que às vezes não aparecem na sua porta, né? Não bate na sua porta o quanto o Brasil gastou, por exemplo, instalando um radar para monitorar tráfego aéreo, né? Até porque a gente não vê ondas de radar, então é difícil de... Mas é um serviço importante, né? Então, a gente também não pode se fechar muito no nosso micro-universo e achar que tudo que acontece no estado, no município ou na União é aquilo que eu enxergo da minha janela. Não, isso não é verdade. Mas, mesmo para os projetos grandes, a gente pode, de alguma forma, fiscalizar, seja através das emendas, seja fiscalizando aquela empresa que abriu aqui na esquina, nunca vi uma pessoa entrar ou sair para comprar nada. Será que essa empresa está negociando com a União? Será que essa empresa está fornecendo bens para a União? Por quanto que ela está fornecendo? Será que está superfaturado? Tudo isso você vai conseguir ver lá no portal da transparência ou fazendo um requerimento através da Lei de Acesso à Informação. Então, são 2 mecanismos fundamentais para a gente discutir justiça fiscal. Senão, a gente vai ficar discutindo a arrecadação e na hora de gastar, a gente não olha, gasta o dinheiro todo errado e a gente só lembra de fazer a crítica do buraco, que, como eu falei, nem sempre faz sentido. É isso, pessoal. O recado que eu queria dar hoje era esse, né? Agradeço para quem tem assistido os vídeos. Quem não assinou o canal ainda, assina e marca lá a sinetinha para vocês serem comunicados quando entrar vídeo novo no canal. Toda semana entra um vídeo novo, eu abordo algum tema relacionado à tributação, justiça fiscal e conformidade fiscal. O canal é super aberto a sugestões e críticas, então deixem no chat lá assuntos sobre os quais vocês gostariam de me ouvir falando, que quando puder eu abordo em um ou mais vídeos dessa série, tá bom? Obrigado pela audiência, curtam o vídeo, compartilhem se puderem e até o próximo. Forte abraço.